Bom, um dos elementos que compõe o Enem e que serve tanto para os vestibulares é a especialização no conhecimento dos autores, né? Sobretudo dos clássicos. Sempre aparecerão aí pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, da filosofia antiga, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, da Idade Média, Descartes, Hume, Locke, Rousseau, dos tempos modernos. E a contemporaneidade é sempre uma caixinha de surpresas. Você tem ali desde um Clóvis de Barros Filho, um Mário Cortella apresentando um tema de ética. Aliás, o tema de ética passa a ser um tema muito abordado nos nossos tempos. Discutido tanto na dimensão política quanto na dimensão social. Então você tem muito apelo à questão ética, né, como uma análise. E analisar um caso ético não é fácil. Então dentro da filosofia você tem muitas dessas especificidades. E na sociologia, ao contrário do que dissemos anteriormente, na sociologia você já começa a trabalhar com pensadores, com análise de pensadores, como é o caso, por exemplo, do sociólogo francês Émile Durkheim, com Karl Marx. Né? Ao contrário do que... No curso de história tem a parte na grade de sociologia, né? E eu vi bastante. O Marx é um pensador que as pessoas, pelo menos quando eu trabalho com ele em sala de aula, eu costumo quebrar paradigmas. As pessoas confundem muito o Marx com o socialismo. E o que eu vejo é que as pessoas desconhecem a filosofia socialista, a filosofia comunista. Tomam por referência o socialismo marxista com base nas políticas internacionais que temos hoje. Né? Cuba, por exemplo, você tem ali a Coreia do Norte, né? A Venezuela... e outros países aí do mundo em que você tem uma tentativa de implantar o socialismo, que não é marxista. Ele é de base marxista, mas ele não é marxista, né? Porque o Marx ele deu um passo além do socialismo. Então nós não temos aí uma consolidação de um sistema socialista marxista. Eu costumo trabalhar com um aluno mostrando a dimensão interpretativa de Marx, que é uma dimensão, inclusive, que se encontra presente nos livros didáticos, que é aquela ideia do materialismo histórico. Daquela ideia da tese, da antítese, da síntese, só que aplicada para o materialismo. Então eu costumo levar o aluno à reflexão de que essa dimensão do pensamento marxista é mais importante do que a finalização do comunismo. É um passo para isso. Então, se o aluno não tem entendimento do que é o materialismo histórico, ele dificilmente vai entender o que é o comunismo. Né? E aí a gente começa a quebrar um pouco os paradigmas com Marx. E o último clássico é o Weber, né? Sem sombra de dúvidas, o Weber ele faz parte dos clássicos da sociologia. Do século XIX. Do século XIX e XX, você já tem ali Weber trabalhando com uma outra crítica ao sistema capitalista. É interessante que o aluno estude bastante esses autores para ter como você falou, né? A gente tem uma dimensão maior do que aquilo. Exatamente. A gente não pode resumir um autor a uma simples ideia. Não podemos resumir Platão, né? Dizer que Platão é o mundo das ideias sem conhecer de fato o que Platão pensou a respeito do mundo das ideias. É isso aí. Professor Juliano, obrigado por ter aceito esse convite, professor. Muito bom conversar com você aqui. Muito bom mesmo. Nosso colega de trabalho aí, está no dia a dia, né? Muito bom mesmo. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. E vou chamar mais vezes, hein? Muito obrigado, com certeza. Para dar toques aí para o Enem, para vestibulares, falar de alguns autores aí clássicos da filosofia, da sociologia. Temos mais... Gravando essa primeira temporada aqui, vamos gravar mais podcasts. Vamos sentir aqui no extremamente lisonjeado. Mais uma vez, agradecendo aos mantenedores, né, por apoiar esse projeto aqui. Obrigado ao Celso Cacilho por autorizar a gente gravar aqui na sala de robótica, né? Estamos aqui na sala de robótica. Espaço. E muito obrigado mesmo. Mais uma vez, obrigado, Juliano. Obrigado, Duda. Considerações finais? Um assunto aí que nós íamos trazer em pauta, que eu acabei não comentando muito, foi a minha vida no seminário, né? É verdade. Isso, esqueci. É verdade, pode contar a minha vida no seminário, acabei esquecendo de comentar. Então, dentro da igreja, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Minha mãe teve um problema de saúde muito sério em 2003. Minha mãe tem lúpus. E, na época, o lúpus era uma doença desconhecida. Era desconhecida a causa do lúpus e era desconhecido o tratamento para o lúpus. A minha família, minha mãe, sempre nos instruiu muito dentro da religião. Meu pai não era muito afeito à religião, não ia muito às missas. Minha mãe me colocou na catequese, mas nós não tínhamos assim, um aparato familiar. Minha mãe ia na missa por obrigação de eu estar presente. E a partir de 2003, com o agravamento da doença da minha mãe,
Ela ficou internada durante o mês de julho de 2003. Isso para mim foram as férias piores que eu tive na minha vida até hoje. Eu nunca desejei que essas férias acabassem, tanto como o julho de 2003. Ela literalmente passou os 30 dias de julho internada, a ponto de ela me relatar depois, uns anos depois, que ela chegou a morrer. Ela chegou a morrer e ela estava ali já indo embora, mas alguma força superior a trouxe de volta, né? Ela chegou a me relatar isso com muita clareza. Ela tinha muita clareza no que ela falava. Muita lucidez, inclusive. E a partir de 2003, então, minha família passa a participar mais ativamente da atividade religiosa, católica. E você foi de orientação católica? Sou de orientação católica. E a partir disso, então, nós passamos ali os próximos anos mais afeito à igreja. Meu pai passou a fazer mais parte da igreja, passou a se entregar mais, a se doar mais para o trabalho, como uma forma de agradecimento da minha mãe ter permanecido viva. Entendi. E nós aí, a partir dessa entronização do meu pai para a vida religiosa, né, participando mais ativamente da comunidade, da igreja, eu acabei me participando também mais. Então fui coroinha, eu toquei na banda da igreja, eu passei a fazer parte de uma série de atividades religiosas. E isso foi, de uma certa maneira, me motivando. Tá. Você também é músico, né, Juliano? Sim, sim. Então, fala um pouquinho pra gente aí, Juliano. Qual instrumento você toca? A música, não sei, eu não me considero um autodidata. Eu me considero um cara esforçado. Eu aprendi violão sozinho, depois aprendi bateria sozinho, aprendi aí os instrumentos de corda, baixo, guitarra, uns instrumentos de percussão. Você tinha banda também? Tinha banda, tive banda. Nesse intervalo de tempo aí, eu dividi as minhas atividades da igreja com a banda também, de rock que eu tinha, de pop rock. Outro dia eu vi uns vídeos de você tocando bateria, toca muito bem. Aprendi sozinho, aprendi vendo vídeo, né? Então intercalava esse processo de participar da vida comunitária da igreja, mas também ao mesmo tempo ter banda. Aliás, muito bem lembrado, né? Eu tinha esse projeto em paralelo, né? E aí em 2008, eu já tinha uma namorada há 3 anos, nós estávamos juntos há 3 anos, namorando firme. Eu era adolescente, mas nós namorávamos firme. Quantos anos você tinha, Juliano? Eu tinha uns 17 para 18 anos. Estava ali entre a casa dos 16 e 18. Sempre nessa idade quer fazer uma banda, né? Quer participar da banda, né? Né? Quem tá nessa idade quer ter uma banda de rock, porque traz sucesso, né? Assim, aquela questão de você tocar na escola. Eu tive o prazer de tocar numa escola, né? E geralmente começa nas escolas, assim. Né? Tocar na escola, né? Eu tinha banda, a gente se apresentava na escola e era aquela febre, né? Então a gente ficava famosinho na escola, né? Era muito legal isso, de ficar famoso na escola. E aí é legal, aquele sonho, né, de você estar na escola. E nós tínhamos na época 2 músicas próprias que nós tocamos no show. Tinha autoral também. Tinha autoral. Legal. E nessa época também, um pouquinho antes de entrar no seminário, eu levava o violão pra escola. E como nós sabíamos que a nossa banda tocar, muito isso. Eu ensaiei o pessoal, a música, mostrei pro pessoal a música, o pessoal gostou e começaram a memorizar o refrão. E no dia do show, a gente fez aquela famosa paradinha no refrão e deixou a galera cantar. Você imagina que emoção, o pessoal cantando. Já é emocionante você tocar a música dos outros. Você já imagina autoral, a emoção, né? O cara cantando o refrão da sua música, né? Então eu tive esse prazer na vida de ter gente cantando o refrão da minha música.